Cara, vamos lá, rapaziada. Vamos falar sobre as táticas, né? Bom, eu vou apresentar aqui para vocês agora as três táticas que eu mais utilizo aí quando eu vou competir, beleza? São as táticas aí que eu considero mais metas atualmente no jogo e que eu me dou bem pelo meu estilo de jogo, beleza? Começando por essa aqui, que é a padrão, né? Todo mundo joga nessa formação. É uma formação que você consegue defender muito bem e também atacar da mesma forma. Só que é uma formação que não é tão simples, cara. Muita gente coloca essa formação por estar no hype, né? Mas eu considero que não é uma formação simples de jogar porque você tem que ter um método para poder criar jogadas, senão você fica encaixotado contra o seu adversário, né? Então é uma formação que você tem que utilizar mais as pontas e girar essa bola no meio, mano, para conseguir achar o centroavante, beleza? Essa aí é um resumo bem resumido dela. Sempre utilizo um lateral defensivo, porque na minha opinião, pro meu estilo de jogo, eu gosto de ter basicamente 4 zagueiros lá atrás, né, para ficar defendendo e não tomar contra-ataque. Eu não gosto de jogar com lateral ofensivo, né? Então, eu sempre deixo 4 zagueiros lá atrás. Caso eu não tenha o Thuram aqui, eu vou e coloco o Maldini, puxo o Pepe ou o Dzali para zagueiro pela direita e complemento a zaga. Aqui eu sempre indico para a rapaziada também ter um volante, primeiro volante, né? Aquele cara de marcação. Aqui a gente coloca um pouco mais de notas defensivas nele, para ser aquele cara que te dê a sustentação ali na frente da área, né? Aqui você pode utilizar um Berra, um Raikkonen, um De Rossi, um Petit também, eu gosto do Petit. Outros primeiros volantes também, que o Ameni. Mas tem que ter um cara que tenha um comprimento de perna bom, alto, né? E que tenha também esticada de perna. E aqui um MLG mais móvel, né, cara? Pra ser aquele cara que dá aqueles passes em profundidade, que chega também para pisar na área, para poder finalizar, porque o Pirlo ele faz essa movimentação aqui, ó. Então, vira e mexe, você está com uma jogada aqui na ponta, ele aparece aqui para chutar. Então, você precisa de ter um cara ali que tem um pouco mais de trato com a bola, né? E aqui os dois mates, mano. Antes da atualização aí em grande escala que teve, eu gostava de jogar com MLD ou MLE. Mas atualmente eu estou jogando com 2 mates. O Hazard eu utilizo para fazer esse corredor aqui e puxar pro meio, beleza? O Ronaldinho já é o contrário, ele faz esse corredor, puxa pro meio e puxa pro R2. O Hazard eu não consigo puxar naturalmente pro R2 porque ele é direita, né? E aqui temos um centroavante de menos habilidade, né? Vamos colocar assim, mas que tem uma potência de chute muito alta, uma escorada também muito boa. Eu gosto sempre de jogar com esse centroavante, né? Que tem um pouco mais de físico. E um centroavante mais móvel que o Mbappé. O Mbappé não tem como ficar fora porque é um dos jogadores mais metas que tem aí no jogo, beleza? Então essa aqui é a primeira formação que eu passo para vocês, né? É uma formação que você consegue defender muito bem e atacar também muito bem. A outra formação que eu utilizo é um 4-3-3 básico. 4-3-3 básico. Nesse formato aqui. Também você pode utilizar esse formato aqui. Só que você tem que se garantir nessa marcação aqui, ó. Porque esse cara ele não pode ir muito. Senão você vai ficar só com o volante ali na frente da área. Eu não gosto tanto. Então, para começar, testa essa aqui. 4-3-3 basicão. Mesma pegada, beleza? Só que aqui agora você consegue ter uma parte ofensiva ali que trabalha mais os flancos, né? Você consegue ter aqui uma triangulação entre esses três, o Mate, o Mbappé e o Adriano. Ou o Adriano, o Hazard e o Gaúcho, ou até entre esses três aqui, né? Eu também gosto de utilizar muito os pontas, rapaziada. Então, às vezes eu vejo que o jogo tá bem truncado no meio, eu vou e abro um ponta aqui. Vai ser esse cara que vai me dar o desafogo, beleza? Então é uma outra formação também que eu utilizo. Essa aqui é a mesma pegada para defender da 4-2-2-2 no meio campo. Só que agora você defende com menos aqui na parte acima do volante, né? Então talvez esse cara aqui consiga descer, mas ele não vai descer tanto como se tivesse de mate. Então uma formação mais vertical. E a outra formação que eu utilizo, rapaziada, que eu tenho utilizado nos campeonatos,
é um 4-4-2 losango, só que ele tem uma forma diferente do que a galera utiliza. Eu jogo com ele assim e eu puxo o Hazard para SA. Vou explicar um pouco sobre ela, mano, por que eu utilizo ela assim. Deixa eu só abrir um pouquinho aqui, beleza? Tabela Bittencourt, boa noite, meu amigo. Rapaziada, então, aqui a linha de 4 básica, o volante aqui no centro da área tem que ter, como defensivo. E aí, aqui é o seguinte, mano. A gente tem um meio atacante e um MLG. Esse MLG, ele vai e volta, beleza? Ele naturalmente ele vai se posicionar aqui do lado do Vieira. A gente tem que ter esse cara para poder marcar, para pelo menos ter dois ali na frente da área, senão você vai ficar muito exposto. Esse mate aqui, ele vai fazer esse posicionamento aqui, beleza? Ele vai naturalmente puxar para a ponta e você também vai, por exemplo, se você pegar uma bola aqui com ele, você consegue bater de R2. Então é um cara que eu gosto de ter o Blitzcooler, né? Ter essa opção do Blitzcooler com o mate aqui pela esquerda. E é um cara que também ultrapassa e consegue fazer a triangulação aqui contra esses dois atacantes. Aqui que tá o pulo do gato, rapaziada. Esse carinha aqui, Hazard, jogador de infiltração. Você também pode utilizar um jogador que seja artilheiro, beleza? Que tem habilidade de artilheiro. Esse cara aqui, ele vai infiltrar entre os seus dois centroavantes e vai dar uma opção muito legal. Isso buga o jogo, mano, e deixa essa formação bem legal também e surpreende bastante o adversário. Naturalmente, esses dois centroavantes eles vão abrir e esse Hazard vai te dar essa opção aqui, ó. Beleza? Então, sempre quando você for utilizar esse cara aqui de SA, coloque ou jogador de infiltração ou artilheiro para ele conseguir fazer essa movimentação que eu tô falando com vocês. E aqui dois centroavantes, né? Os dois são artilheiros. Para fazer triangulação, para fazer tabela de L1, para fazer L1 triângulo também, pivô. Essa aqui é uma base que a galera já está acostumada de saber e de utilizar, né? Esses dois centroavantes. Então essa é uma outra formação que eu estou gostando bastante. Por exemplo, aqui com o Adriano, o meu titular é o Ibrahimovic, né? Então eu utilizo esse aqui como homem de área. E aí num eventual segundo tempo, por exemplo, eu tô ganhando o jogo, ou o jogo tá truncado pelo meio, eu preciso abrir o jogo, né? O que eu faço é o seguinte, pelas minhas opções aqui, né? Estamos encarando uma situação de segundo tempo. Eu vou colocar o meu Nedved, aqui eu vou colocar o meu Cruyff como jogador de infiltração também. E aqui eu vou colocar o meu Yamal. Isso aqui é uma situação que eu tô perdendo o jogo, beleza? Então, o jogo tá truncado pelo meio, eu não tô conseguindo achar a tabela. Eu preciso abrir o jogo. Então, vou colocar esse cara aqui de MLD. Esse cara aqui já não é mais um armador criativo como o Ronaldinho, né? Então, ele vai ultrapassar muito mais. Ele sempre vai pra frente, ele vai ser vertical, né? Então, ele vai fazer essa ultrapassagem aqui, ele vai atuar como se fosse um MLE e um ponta esquerda. Ele vai atuar nessa faixa de campo aqui, beleza? Você vai conseguir triangular com esses caras. E esse carinha aqui, que é o nosso Cruyff, ele vai fazer o mesmo posicionamento do nosso Hazard. Ele vai infiltrar por ser jogador de infiltração. Beleza? Esse é um outro cenário. Então essas são as formações que eu tenho utilizado dentro de campeonatos profissionais que tem dado certo comigo, mano. Espero que vocês tenham gostado aí dessa mini aula. Para quem chegou no meio é só voltar e aí copia a formação, mano.